Oi, gente, eu sou o Davi, está começando mais um Pode Falar. E hoje eu estou com a Mirella, com a Júlia, com o professor Cícero, com a Ana Carolina e com o professor André. Desde o tempo da colonização europeia, os povos indígenas do Brasil têm sofrido com perseguições, ataques e doenças que contribuem para o seu extermínio. O genocídio dos povos indígenas do Brasil existe desde os tempos da colonização portuguesa, com a implementação do cultivo da cana-de-açúcar. Na costa brasileira, esse processo constitui no extermínio da população indígena, tanto pelos conflitos violentos quanto pelas doenças trazidas pelos europeus. Nos tempos atuais, esse genocídio persiste com o negligenciamento dos direitos da população indígena restantes no Brasil. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, de 2019 a 2022, verificou-se um aumento crescente e assustador de violência contra os povos indígenas. Segundo esse relatório, muitos indígenas são vítimas de abuso de poder, ameaças de morte e ameaças várias, assassinatos, homicídios culposos, lesões corporais dolosas, racismo e discriminação étnico-cultural, tentativas de assassinato e violência sexual. Agora, Ana, qual seria o motivo de tanta violência contra os indígenas? A gente pode relacionar essa violência às raízes do Brasil, porque antes não existia Brasil, né? Eram vários povos indígenas diferentes, vivendo nos próprios territórios, até que veio o português e chamou tudo isso de Brasil e pegou para si. O motivo dessa violência pode ser diretamente relacionado ao fato de que os portugueses chegaram aqui, encontraram pessoas que não eram tão evoluídas, né, tecnologicamente quanto eles, e automaticamente pensaram que eram selvagens ou pessoas inferiores. Afinal, eles podiam ser persuadidos em troca de espelhos ou qualquer coisa que eles achassem interessante, que era muito diferente dos recursos que eles tinham aqui e das coisas que eles produziam. Tanto que várias vezes eles trocavam, faziam trocas, por isso eles davam um espelho para os indígenas e pediam alguma coisa que não vale um espelho, é muito mais valiosa. Com o tempo, eles conseguiram facilmente dominar os indígenas, mesmo que houvesse resistência. Por quê? Porque eles eram bem mais evoluídos em questão tecnológica, de armas, e foram tomando ali o território. Conforme a história do Brasil, a gente pode observar várias vezes que eles dominam os indígenas e também os escravos em geral, que eram formados por africanos e pessoas de outras regiões. Essa dominação acabou contribuindo para uma visão que eles tinham dos indígenas, que é uma pessoa inferior, que eu posso mandar, fazer o que eu quiser, eu posso bater, uma propriedade minha, algo que é meu, que me pertence. Muitas histórias desses povos a gente acabou buscando, acabou esquecendo, porque eles consideravam eles como inferiores, não pessoas iguais a eles. E a gente pode perceber que esse tipo de visão continua presente. Tanto que, em questão de extrair madeira e estar ali fazendo exploração dos recursos naturais do Brasil, ainda há conflito entre os indígenas por conta da sua cultura, que eles veneram a natureza. Muitos deles acreditavam que as pessoas voltavam como parte da natureza, tanto que tem a lenda do Guaraná, eles pensam, olha, essa pessoa ela morreu, nasceu na árvore, e outros que voltavam como animais. Então isso protege a natureza porque eles acreditam que é uma coisa divina, que deve ser respeitada. Mas as pessoas, o sistema capitalista, ele exige essa exploração de recursos, então os fazendeiros eles vão estar tentando tomar as terras dos indígenas, e quando você fala em indígena para uma pessoa, é capaz de ela pensar uma pessoa que vive no meio do mato, que vive no meio de bicho. É isso que eles pensam. Tanto que a gente teve aqui na escola mesmo uma conversa sobre o agosto indígena, e a professora Karine estava tentando explicar sobre os indígenas, e aí veio uma garota e disse, não, mas se tem celular não é mais indígena. Eles pensam que os povos eles são realmente selvagens, mas a gente pode perceber que não é assim. Tanto que existem povos indígenas que seriam os nativos de outras regiões, que eles têm muito avanço tecnológico, matemático, a culinária deles é avançada também, eles também possuem vários conhecimentos medicinais que realmente funcionam. Os indígenas também são assim, dependendo do povo, tem conhecimento medicinal que realmente funciona com as plantas, só que aprenderam a achar que é uma pessoa inferior, uma pessoa que não tem uma história, uma pessoa que só se resume a viver no meio da mata, e isso a pessoa acha que pode fazer o que quiser com o indígena.
Tanto que muitas vezes eles acreditam que a maioria dos povos são machistas, sendo que é um estereótipo, a cultura deles tem até a veneração ao corpo da mulher, não tem essa questão de achar que elas são inferiores, e acabam até sexualizando as próprias mulheres. Tem vários casos de abuso sexual que é contra o indígena justamente por ser um indígena e por conta da época da escravidão, em que as mulheres indígenas também eram usadas como escravas sexuais pelos seus senhores. Então, é uma questão de evolução mesmo, como nós fomos evoluindo a história do Brasil, que foi criando esse estereótipo, essa ideia de que os povos podem ser usados, que eles são uma propriedade. Professor Cícero, qual a importância cultural dos povos indígenas? Bom dia a todos, né? Então, a pergunta é interessante, acho que dialoga com o que a Ana falou aqui, se a gente trazer a reflexão dos dias de hoje, né? Importância cultural, quer dizer, qual o valor cultural, né? E aí a gente tem que fazer uma autocrítica das políticas, né, que foram conduzidas, né, das práticas e mesmo da ideologia, né, que vigorou desde o século XVI, que coloca o homem europeu, né, o português, homem branco europeu, como centro, né, praticamente do planeta, e tudo que é diferente dele, ele diminui, né, que a gente chama de etno-eurocentrismo, né, eurocentrismo, quer dizer, como se a Europa fosse o que a humanidade que há de mais evoluído, né, na história da humanidade, e todas as outras culturas, outros povos fossem inferiores, vamos dizer assim. Então é uma visão política, durante muito tempo se acreditou nisso, né. Então, se a gente pensar nos dias de hoje, entender primeiro a gente precisa definir o que é cultura. Então, cultura, né, para a antropologia, que é a ciência que estuda, né, eu vou disputar tudo aqui, é o campo de significação, basicamente, né, ou seja, todos aqueles símbolos, né, e práticas que o ser humano constrói para simbolizar a vida, para dar sentido, significado ao tempo de vida dele aqui, né? Porque a gente acha que cultura são produções culturais, né? Coisas ligadas à arte, e aí tem a questão do gosto. Então tudo aquilo que não se encaixa no meu gosto, isso aí não é cultura, isso é uma coisa inferior, é folclore, vamos dizer assim, né? Sempre no sentido de diminuir o outro. Mas se a gente entender que cultura é campo de significação, né, e não produtos, né, de um determinado gosto de uma população, de um certo país, né, aí a gente amplia e a gente dá dignidade aos indígenas, a meu ver, não sei se os colegas, a gente pode abrir para debate, né, então uma importância cultural imensa, porque o mundo de hoje, né, a gente está tendo uma crise aí, não só econômica, mas climática, está mudando o que a gente chama de paradigmas, né? Paradigma, o que seria isso? Até bem pouco tempo atrás, um país desenvolvido, né? O progresso, né? Seria basicamente você destruir a natureza, né? Você tem que dominar a natureza para destruir, para usar os recursos, para transformar isso em produto e depois descartá-la. Só que aí, com os eventos climáticos que a gente está vivendo agora, e os cientistas já estão advertindo, né, já há muitos anos, né, sobre essa questão do aquecimento global, de como que a destruição da natureza interfere, vai prejudicar a nossa vida, né, já está prejudicando, né, interferindo. A gente está tendo que fazer uma reflexão para o respeito à natureza. Aí, nesse sentido, os indígenas têm muito a nos ensinar. Não é o branco europeu que é evoluído, né? Agora a coisa se inverteu, porque a gente se fala hoje no quê? Sustentabilidade, mas isso é sustentável, né? O parâmetro hoje não é mais se a gente vai aumentar o PIB até a Lula, né? Produto interno bruto, né? As pessoas vão ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar rico. A questão é se é sustentável, se o planeta não vai quebrar, basicamente. E os indígenas têm muito a nos ensinar
sobre sustentabilidade, porque como a Ana falou, né, eles entendem a natureza desde de lá, os primeiros séculos, né, que eles estão aqui, milênios até, né, segundo a ciência, né, os povos originários, né, eles falam povos originários. Eles têm essa ideia de que a natureza é um ser vivo, divino, né? Então tem toda uma questão de respeito à natureza. Claro que a gente também não pode idealizar. Quando a gente vai estudar, tem tribos, os indígenas não é uma coisa só. Tinha tribo que colocava fogo em algumas matas, mas para plantar, né? Uma questão de plantio, de sobrevivência, né? Colocar fogo para construir condomínio, né? Como se faz hoje. Então eles têm essa questão do respeito, quase entender a natureza como uma coisa sagrada, né? E nesse sentido eles têm muito a nos ensinar, porque a sustentabilidade passa por aí. Qual a importância dos povos indígenas e comunidades tradicionais para a preservação ambiental? Primeiramente, gente, é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E nesse mês de agosto, e aí falando do agosto indígena, né, nós temos a reflexão muito importante que você trouxe à tona, né? Qual que é a importância das culturas indígenas, aí falando das culturas como uma diversidade, entendendo que não existe uma única cultura. Existem centenas de culturas diferentes, com tradições, línguas e costumes que são diferentes entre si. E qual a importância dessa diversidade cultural para a preservação dos recursos naturais que nós temos? É importante pensarmos que lá atrás, desde 1500, os povos indígenas que entraram em contato com os portugueses que aqui chegaram, eles não foram os primeiros, eles foram os últimos, ou foram os contemporâneos, na verdade, né, aos portugueses. Mas existia uma carga histórica, cultural, que vinha se acumulando por muitos séculos para que aqueles povos tivessem a cultura que eles tinham naquele momento. Da mesma forma, os povos que existem hoje, os povos indígenas que existem hoje, eles são fruto dessa relação histórica, então de toda essa bagagem cultural, histórica, e que foi acumulada ao longo dessas centenas de séculos, além, muitas vezes, do contato com os povos que vieram de outros lugares, como os portugueses, africanos, etc. Então não é homogêneo, não é simples de entender, né, de compreender, é tudo muito misturado. Porém, o estilo de vida, a forma de visão, a cosmovisão de mundo é diferente. Então se a gente pega o nosso modo de viver, o nosso modo de sociedade atualmente, ele é baseado no consumo. E se ele é baseado no consumo, o consumo pressupõe que o produto final ele tem como matéria-prima recursos naturais que são extraídos. E se você extrai esses recursos de forma não renovável, significa que ele não vai voltar para a natureza de uma forma cíclica, ele não vai voltar para a natureza de uma forma natural e, portanto, ele não vai se renovar. A percepção indígena, a visão indígena, ela traz uma abordagem diferente. Eles entendem a terra como uma extensão do próprio corpo e da própria existência. Então, o cuidado com o corpo é também refletido no cuidado com a terra. Os recursos, eles são tratados de forma com que eles sejam preservados e garantidos para próximas gerações. Ou seja, não tem como falar de preservação ambiental sem aprender e entender como que é a cultura indígena, como que a cultura indígena enxerga essa questão. Porque eles nos dão aula em relação a isso, né? Como o professor Cícero falou. É muito complicado você classificar culturas. Quem é mais desenvolvido, quem é menos desenvolvido, isso é muito complicado porque são culturas diferentes. Mas o quesito é preservação e cuidado com a natureza, com certeza os povos indígenas estão anos-luz à frente. Gente, qual a importância dos povos indígenas para a formação do território brasileiro? Falando sobre diversidade, nós temos o Brasil como o país mais diversificado do mundo. Galera, a nossa população é diversa. Existem várias culturas, vários povos com vários costumes diferentes. Você ter a presença indígena nessa composição é muito importante porque você traz diversos conhecimentos ancestrais, diversas bagagens históricas e várias vivências históricas que ao longo do tempo, inclusive, foram apagadas e foram ocultas, né? Mas que são importantes para a nossa composição da nossa identidade. Então, quando a gente fala de identidade nacional, não tem como deixar de falar da identidade dos povos indígenas que foram os primeiros, foram os originários. Depois, outros povos foram chegando e foram compondo essa cultura, essa tradição brasileira, né? Mas eles foram os primeiros, então toda a nossa base social, toda a nossa base cultural tem uma origem. A origem indígena.
Os povos indígenas contribuíram bastante, inclusive para a forma que nós falamos hoje, já que o português do Brasil ele é tão diferente do português de Portugal e ele evolui de uma forma tão cônjuge que existem debates que dizem que já é uma língua diferente, já que houve a mistura, como o professor disse, das mais diversas culturas, que acabou resultando numa forma diferente de se comunicar, com várias expressões diferentes, formas diferentes de falar, já que existem mais de 300 idiomas que são de origem indígena. Mesmo que, como o professor disse, já que vários costumes foram realmente buscados conforme a história, tanto que hoje a gente tenta conversar um pouco sobre qual era a visão indígena, sobre a formação do mundo, e a gente pode até encontrar umas versões que são distorcidas pelos portugueses que eles tentam aplicar o cristianismo. Eu encontrei um vídeo assim no Instagram esses dias que tentava explicar da visão indígena como que surgiu o mundo, só que você percebe que parece bastante com o cristianismo. Por quê? Porque houve a mistura da crença, né, de origem portuguesa, que não é origem portuguesa, mas veio de Portugal, os portugueses trouxeram, que a cristã começou a misturar, e eles muitas vezes tentavam impor os indígenas, o cristianismo. Tanto que vários indígenas acabaram até cometendo suicídio, porque chegavam portugueses e falavam que a cultura deles era errada, era herege, eles iam para o inferno. E houve essa mistura, tanto que atualmente é bem difícil a gente encontrar, de certa forma, o que foi antigamente a religião realmente indígena de qualquer povo, assim, a não ser que seja mais isolado. E é bem inevitável mesmo a mistura. Só que a questão da língua, que é a base principal de qualquer nação, realmente tem várias expressões que vêm mesmo da cultura indígena, da cultura africana. E hoje nós também apresentamos vários costumes, inclusive o costume de tomar banho todos os dias, já que na Europa muitas vezes eles sentiam de perfumes, para poder estar disfarçando o cheiro ruim, já que eles não tomavam banho frequentemente. Então até a cultura, já que os indígenas sempre foram bem limpinhos, eles tomavam banho todos os dias, tinham ali o apreço por estar presente na natureza, nos lagos. Até esse comportamento nós herdamos deles como cultura, como pessoas, não só como território do ponto de vista geológico. Tomando a pergunta dela, eles tiveram importância fundamental, dialogando aí com o que a André e a Ana falou. A gente não pode se esquecer do ponto de vista lógico, os portugueses chegaram no litoral aqui, só que o território brasileiro, na época eles chamavam de América Portuguesa, ele, para você entrar, né, no interior, vamos dizer assim, você precisa conhecer o território, e os indígenas já estavam aqui, uma questão lógica, eles conheciam o território, né? Então a questão dos rios, por exemplo, né, as primeiras ocupações portuguesas foram no litoral, até eles entrarem mesmo no território, né, eles precisaram da aliança com os indígenas. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque o processo de relação entre os portugueses e os indígenas foi marcado por conflito, por genocídio, todas essas coisas que vocês falaram, mas também houveram as alianças, né? As alianças com o objetivo de ocupar o território, né? Então, se a gente for olhar o Rio Tietê, por exemplo, né? Começa aqui em Salesópolis e vai até lá na fronteira com o Mato Grosso do Sul, né? Os indígenas já tinham esse conhecimento, né? Então, a gente tem registros, documentos que mostram que os bandeirantes, por exemplo, né, houveram dois movimentos, né, André, se eu não me engano, as bandeiras e as entradas, não é isso? Isso. Né? Nomes diferentes, mas funções diferentes. Os bandeirantes, eles falavam tupi, os portugueses, eles falavam mais o tupi do que o português. O próprio padre Antônio de Anchieta, Manuel da Nóbrega também, tem registros que eles falavam, eles aprenderam o tupi para ensinar, né, português, né, para os índios e as coisas da Bíblia, né? Então esse conhecimento do território foi fundamental, né? Se a gente pegar aqui a rua da escola, qual que é o nome da rua da escola? Qual que é o nome da rua da escola? Japaraiquara, né? Não é um nome japonês, alemão ou francês, é uma palavra de origem indígena, vocês podem até pesquisar depois o que significa Japaraiquara, né? E outras coisas, né? Dormir em rede, enfim, a própria alimentação, né? Os portugueses aprenderam muito. Então o território foi fundamental, né? Você pega os conflitos, por exemplo, né? A revolta de Beckman, né? Lá em 1684, enfim, também tinha essa questão do território, porque a gente acha que os portugueses chegaram aqui, começaram a desmatar,
né? O território é muito grande, né? No Nordeste, por exemplo, eles usaram a pecuária, por exemplo, né? Trouxeram bois, vacas e tal, e aí você tem que desmatar, lógico, né? Enfim, para depois plantar cana-de-açúcar, mas os indígenas já conheciam o território, então houve alianças, sim, e conflitos, né? Então tem essa questão do território. Se você pegar a Amazônia, então, esses dias viu uma notícia aí que fotografaram uma tribo lá no interior da Amazônia lá, que nunca tinha visto, nunca tinha tido contato nenhum com um homem branco. Enfim, estamos no século XXI, então ainda há comunidades indígenas que ainda não têm contato com o homem branco. E as rodovias, que muitos associam essas rodovias todas que nós temos aqui, que servem pelo território de São Paulo e até do Brasil, muitas dessas rodovias, o pessoal, os bandeirantes, não sei o que, não, mas eram caminhos que os indígenas faziam, que depois os bandeirantes aproveitaram. E aí ficaram com o nome dos bandeirantes, né? Você vê, Raposo Tavares foi um bandeirante, mas né, a rota os indígenas já usavam. O que eles fizeram foi desmatar e depois veio o asfalto, né? A Anguera também, né? A própria rodovia dos bandeirantes, né? Enfim, Castelo Branco não foi um bandeirante, né? Mas né, também a rota também era o caminho dos indígenas. Isso, e esses estudos que comprovam. Esses caminhos que eram abertos pelos indígenas, eles são colocados hoje como se os bandeirantes é que abriram. Não, mas quem traçou esses caminhos foram os primeiro. Raposo Tavares, né? O que mais, André? Raposo Tavares. Enquanto vocês falavam, eu pensei que é até engraçado a ironia, né? Os bandeirantes, eles são lembrados pela integração nacional, por terem integrado o território. Mas é o contrário, os portugueses, eles desintegraram o território. E eles usaram as rotas que eram indígenas para reintegrar geograficamente, mas no campo da cultura, eles desintegraram. Então, é uma integração que veio com a desintegração, né? E aí nós temos a sobreposição de nomes que simboliza isso. Os indígenas tentando integrar e os portugueses, os bandeirantes, tentando desintegrar. Tanto que existem as estátuas dos bandeirantes, né, que muitas vezes são até pontos turísticos para você estar indo lá observar, sendo que os bandeirantes eles só reutilizaram as rotas indígenas e colocam o seu nome em cima disso. Isso foi um barbadato, né? Tanto que tem até discussões sobre isso, já que os portugueses fizeram muito mal, né, para a população indígena em vários aspectos. E ainda assim os indígenas são obrigados a conviver com status de mérito a eles, a estar convivendo com esse símbolo, sendo que, né, fazendo uma referência ao nazismo, eles simplesmente apagaram todo o simbolismo disso de lá, porque é desrespeito, é desrespeitoso. E houve muito problema mesmo, muito mal que os portugueses fizeram com os indígenas. E mesmo assim se veem obrigados a estar ainda com status de mérito, já que são status que são memórias a lembrar pelo trabalho, entre aspas, que os bandeirantes fizeram, como se eles tivessem feito, nossa, uma coisa incrível, eles descobriram o Brasil, eles desbravaram ali, eles tiveram fazendo um mapeamento, sendo que não foi eles, a maioria. Eles estavam reaproveitando o trabalho de outras pessoas que hoje nem sequer são lembradas de forma decente. Sim, se você pegar o Museu Paulista, eu fiz estágio lá quando eu estudava na Universidade de São Paulo. Tem uma hora que você entra, vocês já vistaram o Museu do Ipiranga? Conhecido como Museu do Ipiranga, o Museu Paulista? Tem uma estátua bem grande no hall de entrada, gigantesca, né? 3 vezes maior que isso aí, do Raposo Tavares. Você olha assim, parece que é um deus grego. É incrível como a imagem é construída, né? Aí quando você vai estudar, né, o cara falava tupi, provavelmente tinha dente estragado, né? Provavelmente era violento, claro que a missão deles também não era fácil, né? Vamos nos colocar, né? Usavam armas para desbravar um território e, enfim, eram violentos que estavam inseridos naquele conceito de guerra justa, né? Que é a guerra justa português. Ó, a gente tem que ocupar esse território, então precisamos exterminar quem estiver na nossa frente. Lembrando que os indígenas, a diversidade que o André colocou em plano, tem um exemplo clássico de que nem todas as tribos eram também assim só vítimas, né? Eles foram vítimas de genocídio, mas tinham tribos extremamente resistentes que deram um trabalho danado aos portugueses, né? Mais famosa delas, os Caetés, na Bahia, em Alagoas ali, que
segundo alguns registros, chegaram a ponto de eliminar alguns portugueses, inclusive tem a anedota lá do bispo Sardinha, né, que foi comido pelos caetés, né, porque eles eram canibais, né, tinha essa questão do costume do canibalismo, né, de você pegar as energias do seu inimigo, né, para isso não é só um ato de violência, né, seria uma apropriação, vamos dizer assim, física do inimigo. Não deixa de ser um ato de resistência. E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o nosso podcast. Muito obrigada, Ana, professor André e professor Cícero, por vocês terem vindo aqui fazer o podcast com a gente. E é isso, gente. Tchau!